Certo. Foi. Olá, pessoal, todo mundo que está entrando. Boa tarde, Lucas. Esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Oi, gente. Que chique seu fundo. Achei até que era efeito. O meu? É, todo de biblioteca. Juntou os meus e o do Maurício até que deu um bom volume. Ficou bom. Oi, Lucas. Oi, Dani. Oi, Igor. Igor agora vai comemorar com a gente também, que ele fez todos os procedimentos da dissertação, agora encerrou essa fase. Ai, que Ué, saco. o Lucas e a Vivian não estão conseguindo entrar. Eles estão mandando aqui no grupo. Qual, Lucas? O Lucas Formagem. Mas ele tá online já. Aqui para mim mostra que ele tá... Para mim, ele só tá sem microfone. Então, Lucas, 1 ano para minha orientadora mandar a revisão dela. 1 ano. Mas foi bom. Que isso, cara? Mas ela teve Mas algum problema? chama... Ela se aposentou. Acho que ela se aposentou e tá. Uhum. Mas foi bom. Nossa, mas também foi tipo assim, os 3 orientandos dela, ela começou a mandar assim, papapá. Eu falei. Ô, Thaís, tá falando que a reunião foi bloqueada por você. Meu Deus. Eu tentei convidar aqui também e tá dando que a reunião foi bloqueada. Galera, querem tentar pelo Google Meet? Peraí. Vê se melhorou. Só se eu apertei sem querer alguma coisa aqui. Ah, acho que agora deu. Pronto. Foi? Nossa, tava ativado mesmo, bloquear reunião. Eu não sei porquê. Acho que eu cliquei sem querer. Opa. Deixa eu convidar pelo link. É que a gente tá usando esse, Lucas, porque para ser mais fácil de gravar. Depois a gente vai tentar subir no YouTube lá. E aí já tá até gravando aqui. Vamos ver lá se agora deu. Oi, pessoal, boa tarde. Olá. O Lucas saiu de novo? Será que deu problema? Meu Deus. Agora não tem nada. Ele tá online para mim, ele só tá sem microfone. Os dois? Ele não tá conseguindo habilitar o áudio. Ai, meu Deus. Daniel, você não quer ficar você como administrador? Você só me coloca quando eu for compartilhar a tela, porque é só no final mesmo. Que estranho.
Ô, Lucas, o seu tá desativado, o seu microfone tá desativado porque você quer ou porque você não consegue habilitar? Só pra gente saber. Lucas Formagem, no caso. Por não conseguir. O que tá acontecendo? Tenta me colocar o Thaís, fazendo um favor, que daí a gente tenta... Tornar anfitrião. Sim, aí. Apareceu aí? Apareceu, vamos ver se vai... Aí, agora o meu tá suavinho. Não sei o que tá acontecendo, Outro não. Lucas Afonso também tá bloqueado. Se mais alguém estiver querendo falar e não estiver conseguindo, pessoal, dá um toquinho aqui que a gente tenta desbloquear. Certo, já são 3h10, eu acho que dá pra gente ir começando, tem um número legal de participantes. O Gustavo avisou no grupo agora há pouco que ele não vai conseguir participar. Então, acho que dá pra gente começar. É o nosso segundo ciclo de estudos. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que não participaram do primeiro. Se quiser se apresentar, tanto aqui no chat ou falar um pouco de quem é a pessoa, qual é a experiência. Será que vai ter alguém disposto a se apresentar? Eu posso começar. Meu nome é Daniel, eu sou membro do Coletivo 015. Espera aí, Celso, vou tentar soltar o seu aqui. Aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu ligar a câmera aqui. Pessoal, muito prazer, meu nome é Celso. Eu venho acompanhando aí o trabalho de vocês no Instagram faz um tempo, e aí eu vi o anúncio do ciclo de estudo, e aí eu me interessei, e aí eu estou por aqui, não participei do primeiro, consegui dar uma lida no documento que vocês mandaram, no estudo da Thaís, aliás, parabéns pelo documento, e acho que é isso aí, pessoal. Um prazer. Da hora, Celso. É um prazer ter você aqui com a gente, mano. Mais alguém aí? Olá, Vivian. Para quem não sabe, então, para o pessoal que chegou agora aí, a iniciativa do grupo de estudo, ela tem várias frentes, assim, né? Tanto que o Igor tá... ela vem tanto para fazer esse contato, né, entre diversas pessoas que pensam a história de Itapetininga, sejam pesquisadores, sejam estudantes, sejam pessoas curiosas, fazer esse diálogo, né? Acredito que cada um aqui fica procurando entender a história da cidade por suas próprias maneiras, e aqui é um espaço para a gente dialogar junto, para a gente tentar construir uma narrativa aí que seja mais coerente com a visão de mundo que a gente acredita. É interessante que essa iniciativa surgiu e tem tido bastante adesão de pessoas de diferentes áreas. A gente, que nem a Vivian aqui, ó, ela é formada em agronegócios e fez iniciação científica pesquisando o impacto do PAA em assentamentos rurais aqui da região. Muito legal, parabéns, Vivian, pelo seu trabalho. A gente tem aqui... Nossa, tem mais algumas pessoas com dificuldades para entrar, vamos ver rapidinho. O grupo de estudos, então, ele vai tentar trazer pelo menos um tema diferente por encontro, e a gente está sempre tentando chamar uma pessoa para ficar encarregada desse tema, para discutir e para propor uma discussão interessante para a gente. O tema dessa vez vai ser a dissertação da Thaís, né, que tem o nome, vou puxar aqui rapidinho... É uma ilha na monocultura. Uma ilha na monocultura, a reinvenção do campesinato pela agroecologia. É a tese, a tese de conclusão de curso, né, o TCC dela. E ela vai falar mais um pouco, vai se apresentar e a gente vai poder discorrer sobre algumas temáticas que eu acho importante. Olha lá, mais uma pessoa se apresentando aqui no chat. O nome dela é Luísa, ela é nutricionista, professora, mestranda em educação, estudando políticas de educação alimentar
e nutricional a partir da pedagogia histórico-crítica. Acompanho o coletivo pelo Instagram, adorei a temática, espero poder participar mais vezes. Grato pela iniciativa de vocês. Muito obrigado. Então, pessoal, é muito legal a gente perceber que tantas pessoas se interessam. A gente sabe que não é fácil, né? Domingo à tarde, com chuva e tudo mais, todo mundo restinho de férias aí, todo mundo querendo descansar, mas a gente conseguiu reunir 12 pessoas, acho que isso já é um número muito satisfatório. Ainda mais nesse clima de pandemia que a gente está e que as reuniões online está todo mundo meio que cansado já. Então, tá aí, se você quiser apresentar o tema e falar um pouquinho do seu trabalho, que aí a gente deixa o microfone aberto para cada um falar um pouco sobre os principais pontos assim que achou interessante na tese. Joia, eu não estava conseguindo ativar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É porque começou a chover aqui, daí eu coloquei o fone com o microfone para não pegar o barulho da chuva. Boa tarde a todas e todos. Agradeço muito, né, o convite para eu estar falando um pouquinho da minha dissertação de mestrado, né? Na verdade, ela é continuidade um pouco do que eu estudei na graduação, e aí depois eu ingressei no programa de estudos culturais da USP Leste com essa temática, né? Com a vontade de estudar, né, um pouquinho mais sobre o MST e sobre o campesinato, né? Porque o que motivou, na verdade, né, os meus estudos nessa área, eu estava na graduação e aí eu lembro que eu li o texto do Walter Benjamin, eu não sei se todo mundo conhece esse texto, o narrador, e tá conseguindo, tá ok aí? Qualquer coisa vocês me avisam. E quando eu li o narrador, eu lembrei muito do meu avô, né, que viveu no sítio e que mesmo morando na cidade, carrega toda, né, a cultura caipira no seu modo de falar, de ser, na alimentação principalmente, né? E quando eu li o texto narrador, aquilo mexeu muito comigo. E quando eu conheci um assentamento do MST, que também foi na faculdade, né? Infelizmente, queria ter conhecido muito antes. Eu fiz graduação, entrei em 2006, isso foi em 2007, já faz um bom tempinho. Eu fui para um assentamento carregada de pré-noções, né, que a gente tinha da mídia, né, a representação do MST na mídia. Na escola a gente jamais, né, se falava disso, né? E quando eu cheguei no assentamento, né, assim, eu me dei conta que era um bairro rural, como todos que eu já conhecia aqui em Itapetininga, né? Inclusive os bairros que a minha família vive, né? Que eu tenho familiares que vivem no sítio até hoje. E aí eu fiquei com essa, né, coisa de querer estudar, entender essa relação entre o campesinato e o MST, né? Então, assim, é uma dissertação que acho que quem leu, né, vocês perceberam que vai para essa questão da cultura, mas no final, né, da minha passagem, né, da minha convivência com o MST, com os assentados, com as pautas do MST, o que ficou para mim depois, né, como militância, como, né, como, assim, o que me tocou demais, por fim, e eu queria falar disso depois no final, é a questão dos agrotóxicos, né, do ponto de vista estrutural, e aí pensando aí a nossa cidade, né. Então, o tema de hoje é reforma agrária, questão rural. E acho que é importante a gente retomar, né, não sei se todos aqui têm essa concepção, né, do que é a reforma agrária, né? Acho que é importante lembrar que a reforma agrária não é uma pauta, é uma pauta muito forte, é a pauta do MST, do Movimento Sem Terra, né? Mas é uma pauta muito anterior ao MST, né? Eu acho que o MST, enquanto movimento social, ele agregou demandas históricas, né, do Brasil, da ocupação do território brasileiro, que vem desde, né, outras lutas que foram sufocadas aí, Palmares contestado, Antônio Conselheiro, enfim, ligas camponesas, né? Então, acho que o MST na década de 80, ele é também, né, um pouco dessas lutas anteriores. E a reforma agrária, ela surge, né, o nome reforma agrária vem com o Estatuto da Terra de 1964, que é nada mais do que propor a reestruturação fundiária do nosso país,
que a gente sabe que a ocupação territorial do Brasil, ela se deu de maneira toda, né, grilagem, usucapião, enfim. E a gente sabe que hoje essas terras foram ficando nas mãos de poucas famílias, né, que hoje também está muito ligada ao agronegócio, e a agricultura familiar, né, ela foi sendo expulsa do campo, e todo esse processo histórico aí que a gente vem observando, né? Então, lembrar também que a reforma agrária não é uma pauta própria da esquerda, embora seja da esquerda também, mas países europeus já fizeram reforma agrária, né? Então, assim, não é... Dizem, né? Hoje a gente sabe que com essa ideia de demonizar as pautas da esquerda, é coisa de comunista, reforma agrária não é coisa de comunista, né? Embora seja também, mas não é, né, apenas. Então, é importante lembrar isso, né? Então, é uma pauta que busca, né, traz, né, uma bandeira aí de justiça social. Muito importante, eu acho que está muito ligada também às pautas do movimento sem teto hoje nas grandes cidades, né? E tem a ver com o artigo 5º da Constituição, né? Que é o uso social da terra, a função social da terra, né? Seja no campo, seja na cidade, né? A gente tem quantos prédios desocupados e muitas pessoas sem moradias, né? Então, acho que é importante retomar isso, né? O que é reforma agrária, né? E é uma questão mal resolvida para o Brasil, entra governo, sai governo, e nós não resolvemos essa questão. E hoje a gente tem um problema maior, que quando a gente pensa a função social da terra, por muito tempo a gente teve terras improdutivas, né, concentradas aí na mão de poucos, mas hoje o agronegócio ele foi tomando conta dessas terras que se diziam produtivas, né? E hoje elas estão aí com soja, cana, eucalipto, enfim. Então, é uma questão muito complexa, né? E como é que Itapetininga, aí trazendo, né, para o intuito do grupo aqui, como que Itapetininga se insere nesse cenário, né? Bom, a minha dissertação de mestrado, eu acho importante falar, né? Eu concluí o texto entre 2013 e 2014, eu defendi, né? Concluí em 2013. Então, muita coisa que talvez eu fale aqui, que vocês leram, elas tá um pouco desatualizado. Acho até interessante que tem alguém aqui do agronegócio da FATEC, né? Fico muito feliz, porque quando eu fui fazer essas buscas, esse tema orgânico, agroecologia, eu não encontrava, né? Naquela época, na literatura, então eu tive muita dificuldade. Eu espero que hoje, se eu fosse fazer essa busca, né, a gente consiga ter mais atualizações, e eu acredito que temos, né? Até vi ali no Google Drive que vocês disponibilizaram, tem uma dissertação muito legal, né, sobre o caipira, o modo de vida camponês, que foi feito, Juliano, acho que é o nome do menino, né, que foi feito, da UEL, acho que é um doutorado, né, uma tese de doutorado, se eu não me engano. Eu não consegui ler muita coisa para atualizar meus dados, porque eu tive o Covid nesse meio tempo e a minha cabeça ficou embaralhada, então eu não consegui buscar tantos dados atualizados como eu gostaria, tá, gente? Bom, então, Itapetininga, na época que eu estava escrevendo a tese, a dissertação, né, ela era o primeiro PIB agrícola do estado e o 7º do Brasil. Hoje, numa busca rápida, eu vi que Itapetininga caiu nesse ranking, nós estamos em 12º do estado, acho que é o município de Guapiara, Guapiara, não, esqueci, começa com G, mas não é Itapetininga, está em 12º. E eu vi que alguns especialistas ali comentando, achei isso numa notícia do G1, né, que tem a ver também com o eucalipto e questões climáticas, essa caída de Itapetininga, porque o eucalipto tem tempo, né, para colheita e tudo mais, então o eucalipto é uma das monoculturas aí que faz com que a nossa cidade, né, esteja nesse ranking. Então, como ele é sazonal, né, então a posição da cidade nesse ranking, né, vai ter essa variável. Nós temos uma população rural ali até 2013, 13.327 habitantes, né? Então, a agricultura ali de eucalipto, cana, laranja, né? Principalmente aí são, né, os principais produtos, a soja também. Depois acho que isso pode ser atualizado aí por quem estiver, né, a Vivian, se tiver alguma informação aí, puder nos ajudar também. Só que a época, o
qual é a grande crítica, né? Todos esses produtos aí que colocam Itapetininga nesse ranking são produtos que não passam por nenhum tipo de beneficiamento na própria cidade. Então, são todos voltados para exportação. E é isso que faz com que esse PIB agrícola ele seja todo, né, concentrado e voltado para exportação e acaba não circulando muito para os moradores da cidade, para os próprios as pessoas, né, da agricultura familiar. Né? Então, é um agronegócio voltado para a demanda externa, meio que reproduzindo a lógica, né, econômica do nosso passado colonial mesmo, né? Então, o agro é pop, mas assim, pop para quem, né? Então, a agricultura familiar em Itapetininga corresponde a cerca de 30%, né, da agricultura total, mas são 91% dos produtores, né? Então, para a gente perceber essa concentração mesmo, né? Então, 9% desses produtores são do agronegócio, né, do grande latifúndio. Assim, e o MST, então, ele traz também essa provocação com relação a essa estrutura fundiária, né? O MST é um movimento que surge na década de 80, não sei se todos conhecem, né? Tem ali uma relação com as comunidades eclesiais de base e a pastoral da terra, né, da Igreja Católica, tanto que quando o assentamento Carlos Lamarca, eles acamparam aqui na região reivindicando a terra que hoje é o assentamento Carlos Lamarca, eles tiveram muita ajuda do padre Cardoso, ali da Igreja São Roque, né, porque era um padre que tinha uma ligação com as pastorais, com a teologia da libertação, que é uma vertente da igreja mais ligada aos movimentos sociais. E os assentados do Carlos Lamarca, eles são a organização, né, para o assentamento, eu não sei se todos conhecem essa história, mas aconteceu em Sorocaba, né? Então, o seu Zé, que não sei se vocês conhecem o seu Zé, que é o pai, o senhorzinho lá da família que vende orgânicos na feira, né? Ele é o grande contador da história do assentamento Carlos Lamarca, né? Então, na minha convivência com eles, eu vi essa história ser recontada muitas vezes, né? E ele meio que incorpora, assim, essa caminhada, né, do assentado, né? Ele era um parceiro que vivia no campo, em Minas, a família nascida em Minas, aí de parceiro ele virou meeiro, daí ele não conseguia mais viver no campo, daí ele foi para a cidade, se tornar assalariado na cidade, em Sorocaba, mas ele não conseguia viver porque a memória, a cultura, a vida dele estava no campo, né? Ele não queria viver na cidade, mas ele foi obrigado a buscar um emprego assalariado na cidade. E aí, quando ele encontra o Movimento Sem Terra, ele vê, né, a esperança dele de retorno para o campo. Então, essa coisa da memória do campo, né? É uma coisa também muito discutida no MST, né? Quem teve a passagem, quem nasceu no campo e, por exemplo, quem veio da cidade entra para o movimento e aí às vezes tem dificuldade de lidar com a terra, né? Porque não tem, né, essa cultura, vamos dizer assim, familiar, né, da lida com o campo. E aí eles ocuparam, né, a fazenda que se chamava Fazenda Monjolo. A Fazenda Monjolo, então, pertencia a uma única família, família Almeida Prado, que é um nome muito conhecido, né, uma família muito rica do estado de São Paulo. Eles não tiveram grandes dificuldades para ser assentados, né, claro, teve luta, ocupação, polícia, enfim, né, e todo o preconceito que a cidade de Itapetininga tem com o MST, eles vivenciaram isso, mas diferente, por exemplo, né, o assentamento que tinha ali nos bancários, que estavam há 10 anos assentados, né, tem acampamentos, né, que levam mais tempo, e eles, até que, assim, foi um processo, né, que não foi tão lento, né, e aí então não houve muita dificuldade também da negociação do INCRA com os donos da fazenda. Provavelmente aquela fazenda já estava abandonada por essa família, né, posses, né, e eles venderam e deu tudo certo, e aí 47 famílias foram assentadas, né, naquela fazenda. Então, imagina só o impacto disso, né, 47 famílias. E como vocês viram no texto, né, a relação do assentamento com Itapetininga nunca foi muito fácil, e
Quem acabou tendo uma relação melhor com o assentamento foi Sarapuí, por conta da proximidade também, né? Então, eles contavam, por exemplo, quando nós fomos assentados, imagina, 47 famílias iam construir casas, né? Comprar mercadoria, tijolo, enfim, tudo que eles precisavam para levantar, né, as casas, né, ao longo do tempo. Sarapuí acabou se beneficiando mais do assentamento do que Itapetininga, né? E eles encontravam muitas barreiras, inclusive culturais, na nossa cidade. E aí foi isso, né? Então foram assentados, e aí, né, tem toda uma discussão ali na dissertação que vocês viram sobre se ia ser agrovila, se ia ser lote. Os assentados decidiram por lotes, mas aí essa família, né, do seu Zé, que são os 9 filhos, e eles queriam agrovila. E aí eles meio que criaram uma agrovila dentro de um assentamento que foi dividido por lotes. Onde fica a casa deles, ali as casas foram construídas juntos, como se fosse uma grovilinha, né? E eles trabalhavam os lotes deles de forma conjunta, enquanto o restante dos assentados, né, tinham a sua produção, né, nos seus lotes de forma individual. Bom, eu cheguei, né, lá com uma ideia de fazer pesquisa, mas quando eu convivi com eles, a minha pesquisa mudou completamente. E depois, assim, sabe, hoje eu tive um grande problema, que a faculdade entrou de greve depois da minha qualificação. Aí o meu orientador também ficou doente, se isolou e eu não conseguia falar com ele. E eu meio que fui tocando sozinha, e para mim o grande aprendizado disso tudo é a convivência com as famílias mesmo. Só que quando eu cheguei lá, no que eu cheguei, eles já vieram com uma demanda, né? Então eu tive que parar e pensar o que eu ia fazer com aquilo, né? Que eles não tinham contato com Itapetininga, né? Eles não tinham internet, celular e tudo mais, e aí eles pediram esse apoio para escoar a produção orgânica deles na cidade de Itapetininga. E aí eu comecei a agilizar, né? Então fazia postagens, criei página no Facebook, e aí colocava semanalmente o que eles iam trazer para ser vendido, fazia cestas, a gente distribuía lá no SOS, perto da Igreja da Aparecida, né, que eles tinham uma parceria lá com a igreja. Então toda quinta-feira, não era o mesmo dia da feira, mas tinha um dia acho que era terça, tinha um dia que eles ecoavam para a gente, né, e as pessoas iam lá comprar. E aí a gente começou a agilizar essa discussão sobre orgânicos aqui na cidade também. O feijão, não sei se ele está aqui hoje, mas o feijão, Alessandro, o pessoal, né, Missão Planeta Terra, né, que era na época, a gente começou a fazer rodas de conversa sobre agrotóxicos, e o pessoal do MST vinha, né, o pessoal do Carlos Lamarca vinha, explicava. Nós exibimos o filme, né, do Silvio Tendler, O Veneno Está na Mesa, que um tempo depois foi lançado. Então, a gente começou essa discussão lá em 2013, né, sobre esse assunto. E aí, assim, para mim, o mais gratificante disso tudo, então, foi construir essa ponte e trazer, né, essa discussão para a cidade. E aí a gente conseguiu entrar com a papelada na prefeitura, e agora eles estão aí há alguns anos com a barraca na feira, né, vendendo os orgânicos. E foi isso, né? Então, o contato com a cidade sempre foi difícil. Tem várias questões culturais que perpassam, né, a vida no assentamento. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no texto Nervos da Terra, né, que também está lá no Google Drive, que é uma pesquisa também de mestrado, só que na área da antropologia, né, do Danilo Ramos, em torno da questão das histórias, né, de assombração, que perpassaram também, né, a forma como que o assentamento foram, as questões culturais, né, que perpassam ali a construção, né, de um assentamento. E é muito interessante, assim, esse texto dele é muito bom. E, por exemplo, né, existiu uma ideia de que a fazenda sede desse assentamento, né, é bem bacana, né, Lucas? Ela seria mal assombrada. Inclusive, essa fazenda sede, ela era para se tornar a Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Era para ser aqui do nosso lado, né? Imagina que incrível, mas por várias questões acabou se decidindo ir para outro município.
Mas aí tem essa coisa de ser assombrada e tal. E é muito legal que a presença do Danilo, que fez essa dissertação, que fez esse estudo lá, também promoveu outras coisas, né, para os assentados. Então, a Folia de Reis, que acontece em janeiro, né, era para estar acontecendo, inclusive, esse mês, né, foi uma retomada ali junto com o Danilo também, né? Porque a família do seu Zé, como eles vinham de Minas, né? Eles tinham essa cultura da folia de reis, né? Da procissão, passava pelas casas. E aí eles conseguiram retomar os cantos, aulas de violão que eles começaram a ter lá no assentamento. E aí, vamos voltar, vamos fazer a folia aqui? Vamos, né? E agora a folia se tornou uma tradição no assentamento, né? Se tornou uma tradição muito massa. Assim, quem já foi na folia ali em janeiro é uma coisa assim riquíssima que a gente tem na nossa região, né? E também, né, surgiu aí com essa parceria. Então, eu acho que a questão de construir pontes, construir laços, né, com os movimentos sociais, isso é extremamente importante. Bom, só para eu finalizar, então, para não tomar muito tempo, para abrir para todo mundo poder falar também, né? Eu acho que, para mim, por fim, o que fica, assim, é a importância da questão do alimento, né? Porque, e aí pensando, acho que na página 84, eu coloquei uma citação do Antônio Cândido, né? Que Parceiros do Rio Bonito, que foi minha grande inspiração, né? O Antônio Cândido faz estudo sobre o caipira na década de 50, aqui próximo de Botucatu, né? E o Antônio Cândido traz essa questão do alimento, né? O quanto que o alimento, que a produção das formas materiais de vida, né? Relembrando Marx, ela promove transformações, né, na vida das pessoas, na forma de pensar, na forma de agir, né? E essa questão do agronegócio, né, dos agrotóxicos, da agroecologia, da produção orgânica, está diretamente ligado a isso, ligado à segurança alimentar, né, com o nosso alimento, com o que nos mantém vivos, né? Então, o alimento, ele tem essa potência, né, de transformar, né? Assim, pensando numa lógica marxista, materialista, mesmo que né, a linha do Antônio Cândido. E tem até uma fala do Daniel, né, que é o filho mais novo, quando eu estava fazendo as entrevistas, que está aqui na página 89, né? O Daniel é o filho mais novo dessa enorme família de 9 filhos, e é o Daniel que trouxe a proposta de agroecologia e produção de orgânicos para essa família. Né? Então é muito engraçado ver isso, né? É muito legal, porque um dos grandes problemas do MST hoje, ou do campo, da agricultura familiar, é a falta de políticas de permanência. Então, assim, se você tem reforma agrária, mas você não tem um projeto social de permanência no campo, a coisa não vai vingar, né? Ou vinga de forma cambaleante, né? Então, a agroecologia, que se torna essa bandeira importante do MST, ela é esse projeto social, né? Ela é esse projeto de permanência, ela é esse projeto de articulação campo-cidade, ela é esse projeto para o jovem, né? Formação para os jovens, porque manter o jovem no campo é muito difícil, né? É o grande desafio. Então, a fala do Daniel aqui, né, na página 89, sobre a agroecologia, né? Ele fala, é a transformação dessa sociedade que o MST sempre lutou, transformação de fato, da mudança do ser humano, do olhar que a gente tem pela natureza, o respeito com as pessoas, o envolvimento da família no trabalho, o contato do povo do campo com a cidade, é a transformação que a gente luta desde sempre no movimento, né? Então, é isso, mais ou menos isso, né, que eu tenho para falar. Só queria mostrar aqui para vocês, se o Daniel puder, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aí, voltando para a questão dos agrotóxicos, né, que vai além do meu texto aqui, eu mencionei na última reunião que agora a gente tem um fórum, né, de discussão aí, deixa eu só colocar o nome aqui, Fórum Paulista, deixa eu só achar aqui. Fórum Paulista de Combate aos Agrotóxicos, é isso? É um fórum paulista voltado para essa discussão que se iniciou, na verdade o fórum já existe há muito tempo, mas no ano
retrasado, né, teve um evento na Câmara Municipal discutindo questões ambientais, agrotóxicos, e aí vieram algumas médicas e especialistas no assunto e elas trouxeram, né, um alerta sobre o uso de agrotóxicos na nossa cidade, que tem, através de dados públicos que elas coletaram, chama atenção com relação ao Estado e com relação ao Brasil, né? Então, a gente está num mapa muito feio ali com relação ao uso de agrotóxicos, e elas nos alertaram, porque eu, né, não sou especialista no assunto, mas elas nos alertaram que várias coisas que devem ser feitas não são feitas no nosso município. Então, por exemplo, a questão da notificação nos hospitais, quando entram casos, se aquilo tem relação com agrotóxico ou não, né? Não há essa notificação. Mas há, por exemplo, índices de algumas doenças que têm relação direta com intoxicação por agrotóxicos. Então, isso chama atenção. Eu vou compartilhar com vocês aqui, acho que está desativado, Daniel. O Thaís, Oi. Rapidinho, eu não tenho Zoom pago, aí ele está encerrando agora os 40 minutos. Aí a gente pode gerar outro link e mandar no grupo, aí todo mundo que está aqui entra de novo e a gente continua? Pode ser, pessoal? Então, ó, eu vou encerrar essa daqui, vai demorar um pouquinho porque vai salvar o vídeo, mas eu acho que coisa de 2, 3 minutinhos, é bem rápido. E aí eu já envio o link de novo e a gente já volta, pode ser? Pausinha pro banheiro, para água e até daqui a pouco, então.